Curiosidades sobre o Spider-Ham, o porco-aranha. O seu verdadeiro nome é Peter Porker. Ele era uma aranha normal, mas que virou um porco devido à radiação. May Porker era uma porquinha cientista que tinha inventado o primeiro secador de cabelos movido a energia atômica. Ela ia testar sua invenção, mas havia um problema. May havia molhado seu cabelo e quando ela ia ligar o seu secador, aconteceu um curto devido ao cabelo dela estar molhado. Ela entrou em contato com a radiação devido a esse curto e fez com que a radiação fizesse ela ficar maluca e atacasse a aranha Peter, mordendo ela. A radiação fez com que a aranha Peter começasse a se transformar em um porco, mas também conservando algumas de suas habilidades aracnídeas, como escalar paredes e até mesmo desenvolvendo um sentido aranha. Devido à alta exposição à radiação, May Porker esqueceu que ela era uma cientista e passou a acreditar que aquele porco chamado Peter era o seu sobrinho. Então o adotou e então Peter começou a morar com ela e passou a utilizar o sobrenome Porker de sua tia May. Mesmo sendo um porco agora, Peter percebe que ainda conserva muitas das suas habilidades de aranha, como agilidade, força e também sua habilidade de escalar paredes e também seu novo sentido aranha. Mas ele perdeu a sua habilidade de produzir teias orgânicas, então ele cria um lançador de teias e também ele cria um uniforme, se tornando assim o Spider-Ham ou Porco-Aranha, dedicando a sua vida a combater o crime e lutando ao lado dos maiores heróis do seu mundo e também contra seus piores vilões. Assim como o Homem-Aranha principal, o Spider-Ham tem muitas versões alternativas de si, e uma delas é o Spider-Ham 2099, chamada de o nome tá aí na tela para vocês verem. Assim como Miguel trabalhava em um laboratório, mas um dia esse laboratório foi invadido por uma versão pago do Dr. Destino. Essa versão fez com que Miguel caísse num tonel cheio de veneno de aranha, conseguindo assim seus poderes aracnídeos. Outra curiosidade, apesar dele ser chamado de Spider-Man 2099 pelos fãs, o nome verdadeiro dele é Spider-Man 1588, e esse 1588 é o preço da revista, porque naquela época os quadrinhos do Spider-Man estavam passando por dificuldade de vendas, então 15,88 era o preço que as revistas custavam naquela época. Outra versão alternativa é o Scarlet Spider-Man. Seu nome verdadeiro é Kenny Porker, ou seja, assim como Kenny Parker é um clone de Peter Parker, Kenny Porker pode ser um clone do Peter Porker. Ele apareceu no jogo Spider-Man Unlimited como uma skin alternativa do personagem Spider-Man no game, mas ele também apareceu em outro momento nos quadrinhos, agora quando eu não sei. O Spider-Man também apareceu na Guerra Civil, mas com uma espécie de paródia, já que seu papel nessa história é só catar os balões de fala que ficaram perdidos. Outra coisa, na saga que é a continuação do Aranhaverso, Aranhagedon, o Homem-Aranha junto com uma outra versão do Aranha, eles vão para o universo da Penny Parker, conhecida como Homem-Aranha SPDR. E uma curiosidade sobre a Penny, apesar do que foi apresentado no filme no Aranhaverso, Homem-Aranha no Aranhaverso, nos quadrinhos a Penny Parker tem um robô que é baseado na franquia de animes Neo Genesis Evangelion. Inclusive em um dos quadrinhos na saga Aranhagedon, onde o Spider-Man aparece para recrutar ela para o exército de aranhas, aparece como referência na escola dela os personagens que são do anime de Evangelho. Aparece o Shinji Ikari, a Asuka, a Rei Akaba e o Kaoru Nagisa. Além disso, dessa referência a Evangelion, também tem referência a outros animes como Ghost in the Shell e Akira. O Spider-Man não é o único que tem versões alternativas. O Venom e o Miles Morales também têm suas próprias versões. A versão do Venom se chama de Fortnite. Ele é um javali que veio da Áustria, mas ele só aparece em uma edição e depois nunca mais reaparece, apenas reaparecendo em jogos como o do Spider-Man Unlimited e em figuras de ação. Fora isso, não se sabe mais nada a respeito dele, tirando o fato que ele luta, o seu estilo de luta é baseado em desenhos animados, ou seja, ele vai com martelo, estica o seu oponente para usar ele como saco de pancada. É aquele estilo bem psicodélico dos desenhos animados.
tipo Tom e... Outra versão do Spider-Ham, dessa vez de outro personagem, é do Miles Morales. O nome desse Spider-Ham é Miles Morales e ele é o Ultimate Spider-Man. Assim como no universo Ultimate, o Peter Parker desse universo, do universo desse Miles, morreu e ele assumiu o manto de Spider-Ham. E ele é conhecido como o herói que salvou o mundo, porque no seu mundo aconteceu uma invasão do Galactus. E aí ele tá contando ali pro pessoal que foi ele que deteve o Galactus. E eu não duvido nada, porque tipo assim, sim, se o Spider-Ham, o universo Spider-Ham é uma versão bizarra do universo 616, que é o universo principal, o universo desse Miles Morales é uma versão bizarra do universo Ultimate. Falando de Ultimate, o Spider-Ham também apareceu no desenho Ultimate Homem-Aranha, no episódio 9 da primeira temporada, onde ele é transformado em porco pelo Loki após ele ter frustrado seus planos com uma forma de vingança. Nesse episódio está acontecendo uma caça selvagem, onde um grupo de melhores caçadores de Asgard viajam pelos 9 reinos procurando uma criatura para servir de jantar em um banquete, e eles acabam caçando o Homem-Aranha que é transformado em porco. Mais tarde, o Spider-Man ele reaparece na série Ultimate Homem-Aranha, só que dessa vez com uma versão alternativa mesmo, porque o Duende Verde ele viaja pelo multiverso coletando o DNA de vários Homens-Aranhas, Homem-Aranha Noir, Homem-Aranha 2099 e inclusive o Porco-Aranha tá nessa lista. E uma curiosidade, eu não sei se vocês notaram, mas no pôster promocional da terceira temporada do Homem-Aranha, quando o Peter viaja pelos outros universos, nesse pôster tá ali o Spider-Man, mas se você olhar com atenção, você vai ver que o design dele é o mesmo do primeiro episódio em que ele apareceu, ou seja, quando o Loki transformou o Peter em porco. Ele tá com o mesmo design, só que quando a gente vê o episódio, a gente vê que ele tá mais parecido mais com um porco mesmo, quase como o Gaguinho dos Looney Tunes. E mesmo quando ele sai da dimensão dele, ele não assume aquele design mais detalhado, mais estilizado que a gente viu no primeiro episódio e no pôster promocional. Ele fica com a mesma aparência que ele fica na dimensão dele. Eu realmente fiquei muito chateado, porque eu queria ver o Spider-Man, eu gosto do Spider-Man e eu queria ver ele na série, mas em vez de ser com esse design mais cartunesco, de desenho animado, eu gostaria de ver com um design mais detalhado, como foi no episódio onde o Loki transformou o Peter num... Mas enfim, galera, essas foram as curiosidades sobre o Spider-Man, presunto ou porco-aranha, como vocês preferirem. Se gostaram, inscrevam-se no meu canal, deem like e ativem nos comentários caso queiram mais vídeos sobre curiosidades sobre super-heróis, mangás, animes. Eu vou trazer esse tipo de conteúdo pro meu canal. Então se querem ter vídeos falando sobre super-heróis, quadrinhos, eu vou falar. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau!